Vamos começar falando sobre dons de serviço, lendo a passagem de Efésios capítulo 4. Vamos lá. Carta aos Efésios capítulo 4, versículos 4 a 7. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Sobre o derramar dos dons do Espírito Santo. Todo dom espiritual tem propósito. O reino dos céus não é um lugar de bagunça, de confusão. Cada um de nós, servos de Deus, recebemos dons específicos com propósitos específicos. Somos membros de um mesmo corpo, corpo de Cristo, e é Cristo o cabeça que concede dons a todos nós. Dessa forma, a igreja se torna organizada, sendo ela um organismo espiritual vivo. Se cada um cumprir a sua missão, então nós temos crescimento, avanço e preparamos a volta do Senhor Jesus. Por isso é importante você buscar os dons com zelo e quando receber, você colocar em prática. Vamos falar quais são os tipos de dons espirituais, primeiro definindo o que é um dom espiritual. Dons são atributos espirituais de Deus conferidos ao homem para capacitá-lo a realizar sua missão e a vontade de Deus. Dons sempre têm propósitos, são dados conforme a capacidade de cada um e objetivo, e são irrevogáveis, ou seja, não podem ser perdidos ou retirados do homem. Os dons podem ser de 3 tipos: dons de serviço, dons carismáticos ou dons ministeriais. Hoje falaremos sobre dons de serviço, mas como você viu, temos dons ministeriais e dons carismáticos. Todos esses dons são derramados com propósito. Então vamos aí definir quais são as finalidades dos dons. Vamos lá. Aperfeiçoamento do homem, o bom desempenho do ministério, para que o ministério seja bem feito, que é o serviço, da obra, a edificação do corpo de Cristo, para que todos sejam abençoados, a unidade da igreja, cada membro fazendo a sua parte, assim somos um só. Conhecimento do Filho de Deus, estarmos mais perto do Espírito Santo, atingir a maturidade, porque nós nos aperfeiçoamos, e o dom é derramado para confrontar as falsas doutrinas. Certo? Então, criar o confronto contra todo tipo de heresia. Falamos sobre heresia ontem. Heresia é tudo aquilo que é manipulação, tudo aquilo que distorce a verdade da palavra de Deus. Bom, começamos sobre dons de serviço, lendo a passagem de Romanos, capítulo 12. Vamos embora! Vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 5 a 8. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Nesta passagem, o apóstolo Paulo fala aos Romanos sobre 7 dons de serviço. A palavra serviço é a palavra diaconia, que também é a palavra para ministério. Então, todos nós temos um chamado. O que é o chamado? O chamado é a vocação, a missão que Deus tem para cada homem. Cada homem tem um chamado específico. Cada um de nós temos uma missão específica e você precisa buscar isso. Mas não confunda com ministério. Ministério é serviço. Eu posso ter um chamado, mas também eu posso executar ministérios, serviços dentro da igreja por uma necessidade que por acaso é algo que eu não fui chamado. Por exemplo, eu não tenho chamado para o ministério levítico, mas se houver uma necessidade e eu precisar tocar bateria ou violão,
eu vou lá e toco, porque ali há uma necessidade de serviço, mesmo sabendo que esse não é o meu chamado. O ideal é claro que essas posições dentro do corpo de Cristo sejam ocupadas por pessoas com estes chamados, mas muitos são chamados e nem todos são os escolhidos, e eis aí o problema, as pessoas se abrirem para ouvir o chamado e ocupar as suas determinadas posições, ou seja, a vontade de Deus. Agora, quais são esses 7? Primeiro, o dom de profecia, o dom de predizer o futuro. Isso também, qual a utilidade? A edificação e a preservação da igreja. O profeta, ele vai ser aquele que vai receber de Deus o conhecimento de algo espiritual e que vai se manifestar fisicamente um dia. E ele recebe essa informação de Deus, que é eterno, que sabe o futuro. Satanás não sabe o futuro, mas Deus sabe e revela ao homem para que a igreja tome uma decisão, um posicionamento contrário a esse mal, por exemplo. Então, o poder profético é de edificação e preservação da igreja. O segundo dom de serviço é o dom da diaconia. Pessoas que são capacitadas por Deus para servir, pessoas que vão atender às necessidades da igreja. Tem gente que tem, né, essa condição, esse amor, essa disponibilidade, esse cuidado, né, cuida do prédio, cuida da igreja, gosta de fazer a manutenção da igreja. Esse é um dom de serviço. O terceiro dom que nós podemos falar é o dom de ensino. Aqueles que têm a capacidade de instruir, que têm assim o dom mesmo, a didática, poder para falar. Então, essas pessoas são aquelas que preparam os sucessores da igreja. Sem ensino, sem formação, não tem como uma igreja continuar. Então, você que é líder de igreja, você que é pastor, você que cuida de um ministério, é muito importante você ter ensino, para que a visão que você tenha da igreja se perpetue. Por isso que nós temos o Centro de Estudos Apostólico na igreja, porque dá fundamentação para que a igreja continue de geração em geração. Você que pertence a outro ministério, talvez não seja o Renascer. Procure o CEA. Você pode ter ali muito ensino, muito conteúdo para fortalecer o teu ministério, a tua igreja. E tem mais, o quarto dom ministerial, o dom de serviço é o dom da exortação. Aquele que tem a palavra que disciplina, aquele que sabe corrigir e consolar os seus irmãos. O quinto dom é o dom de supridor. Pessoas que Deus levanta para amparar, para contribuir, para ajudar, financiar, apoiar a igreja. Isso é muito importante, porque a igreja tem o custo. E esse é um serviço. Tem gente que tem esse dom, o dom de adquirir riquezas para abençoar a igreja com as suas primícias. Tem mais, o dom de presidir. O dom de presidir é aquele que administra, aquele que tem o dom de organizar as atividades. Sabe que tem gente que tem a pegada para isso, né? Para fazer um evento bacana, para administrar, liderar uma equipe, para que a obra de Deus seja feita com ordem e decência. E por fim, o último dom é o dom da misericórdia. Pessoas que Deus levantou, que têm compaixão, que ministram os enfermos, que atendem aos necessitados, pessoas que visitam nos hospitais, fazem capelania. Esse é um dom espiritual, dom de serviço. Agora, tudo que nós fazemos precisa ter 3 características. Tudo que nós exercitamos com os dons de serviço, nós temos que ter, primeiro, zelo. Faça a obra de Deus com zelo. Aonde fala isso na palavra de Deus? Vamos ler na carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O versículo é curtinho, mas o ensino é abundante. Tudo que você fizer para Deus e a sua obra, faça com ordem e com decência, com cuidado, com carinho, com zelo, com amor. Outra coisa importantíssima, você não pode ser omisso com a obra de Deus. Recebeu dons, você não pode esconder aquilo que Deus te deu.
Lembre-se da parábola dos talentos? Aquele homem que recebeu um único talento e enterrou, enquanto os outros que receberam mais talentos foram lá para a batalha e geraram mais resultados. Então, você que recebeu o dom, pare de se esconder em casa. Você que recebeu a capacidade de realizar a obra de Deus, por que está sentado no banco até hoje? Chegou a hora de você despertar, porque omissão também é pecado. Vamos ver o que Tiago e Jeremias falam sobre esse assunto. Vamos lá, Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E vamos ler agora Jeremias capítulo 48. Vamos lá, Jeremias capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Dois versículos que falam sobre o mesmo assunto. Primeiro, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, pecou. Se você sabe que tem que fazer a obra de Deus e não faz, pecou. Se você vê uma necessidade na igreja, mas cria uma boa desculpa para não ir, porque não agrada a tua carne, pecou. Agora, a outra passagem de Jeremias é interessante, porque tem muita gente que fala assim, não faço a obra porque, vai que eu faço relaxado. Realmente é grave aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, mas também é tão grave quanto aquele que retém a espada do sangue, aquele que não vai para a batalha. Então, você não pode mais esconder o teu talento, porque isso é mal, isso está trazendo dano. Então, chegou a hora de você acordar, chegou a hora de você chegar hoje à igreja e falar assim, olha, eu não quero mais ficar no banco, eu não quero mais ficar parado, o Senhor me deu o dom da palavra, o Senhor me deu dons para cuidar, administrar a obra, e eu estou aqui preparado. Assim como Isaías, né? Deus perguntou, quem eu vou enviar? Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, que eu estou pronto para a batalha. E que você seja assim também, em nome de Jesus. E por fim, quanto mais dons, maior é a responsabilidade. Vamos ler. Vamos lá, Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Por fim, quanto mais dom eu tenho, quanto mais unção, quanto mais autoridade, mais eu tenho que ter o entendimento que no mundo espiritual eu tenho cobranças, que o próprio inimigo me vê de forma diferente, como uma pessoa mais capacitada, e claro, uma grande ameaça para ele, e também as pessoas que me rodeiam, que estão em uma condição inferior de autoridade, também vão cobrar a minha postura, também vão olhar para mim como uma referência. Então, eu preciso ter a postura correta. Eu preciso colocar os meus dons que recebi em andamento, em trabalho, em ação. Vamos revisar a aula sobre dons de serviço. Nesta aula estudamos a unidade da igreja. Somos um só corpo, somos um só Espírito, temos uma só esperança, temos um só Senhor, temos uma só fé, temos um só batismo, temos um só Deus e Pai. Também aprendemos que os dons espirituais são atributos de Deus conferidos ao homem para capacitá-lo a realizar a sua vontade. Dons espirituais têm propósitos e são irrevogáveis, divididos em 3 tipos: ministeriais, carismáticos e de serviço. Dons têm como objetivo aperfeiçoamento do homem, bom desempenho do ministério, edificação do corpo de Cristo, unidade da igreja, conhecimento do Filho de Deus, atingir a maturidade, confrontar falsas doutrinas. Hoje estudamos os dons de serviço: profecia, diaconia, ensino, exortação, supridor, administração e misericórdia. E ainda chamamos a sua atenção quanto ao zelo com a obra de Deus, para não se omitir de seus deveres, e quanto mais dons possui, maiores são suas responsabilidades. Muito bem, essa foi a aula sobre dons de serviço. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a apresentação de crianças. Mas antes, eu tenho uma dica maravilhosa para você.
você não pode perder a oportunidade de ter na sua coleção a Bíblia Apostólica Renasci. Olha essa Bíblia, que maravilha! Ela tem, igual a Bíblia Apostólica no seu miolo, 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagens, dicionário apostólico, mais de 5.000 notas de referência, mapas coloridos, tabelas históricas de referências e mais. Tem um encarte aqui na frente que eu quero mostrar para vocês, que é muito bacana, que tem 12 temas polêmicos para os jovens. Olha só que bacana, ó, 12 temas que vai falar sobre a juventude, sobre revolução, sobre perseverança, sobre como vencer as drogas, sobre o chamado de um jovem, sobre o que é filiação apostólica. Olha que legal, ser inconformado. Muito, muito bacana a Bíblia Renasci. Você que é jovem, você que é adolescente, você que tem aí a faixa etária, pode se considerar... Jovem não tem idade hoje, né, queridos? Então, essa é a Bíblia Apostólica Renasci. Bíblia maravilhosa, anotada pelo apóstolo Estevan Hernandes, e você tem aí um trabalho de primeira linha, que foi feito aí pelos grandes mestres, né, compilado pelos grandes mestres da igreja Renascer em Cristo. Hoje, acesse o site gospelbay.com.br, que tem uma promoção te esperando. É simples, pagamento facilitado, pode ser no boleto, pode ser no cartão de crédito, pode parcelar. Não perca a oportunidade de adquirir esse produto e muitos outros na nossa loja virtual, gospelbay.com.br, a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos agora à agenda do programa Escola de Profetas. Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.